Graça e paz de novo, né? Graça e paz aí, os irmãos estão assistindo aí, né, pela live. Às vezes fala de casa, né? Mas às vezes está no trabalho, tá, né, em outro lugar, né? Os irmãos estão aí pela live, né? Sejam, né, estejam aproveitando o nosso culto. Então vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21. E meu assistente de palco está aqui. Levou uma cambota ali, uma peroleta, né? Mas está firme e forte. Ó, e agora já está querendo derrubar o vaso. O vaso não é resistente igual a você, não, menino. Fazer as poses para a Aline logo, né? Que a Aline é aquela, ela ajuda, né? Que enquanto ela vai tirando as fotos aqui, dá tempo dos irmãos ir abrindo as Bíblias e tal. Amém? Então vamos lá. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, diz o seguinte: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, honra, glorifica o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre nós, ó Pai, teu Santo Espírito, ó Pai, esteja cada dia nos chamando, ó Pai, a estar em comunhão com o Senhor. Abra, Senhor, nossas mentes, nossos corações para a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? É Paulo escrevendo aos Filipenses, e ele vem lá desde o capítulo 3, no início, vem falando sobre, dá uma passada pela circuncisão, vem falar que a circuncisão somos nós, que cremos em Jesus Cristo, é o coração, é a mente, não só a carne. Aí ele vai falar da religiosidade, ele fala que se tem alguém que poderia se gabar por religião, seria ele, né? Hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, zeloso, perseguidor da igreja quanto à lei, mas tudo isso ele fala que não é nada, porque ele se rende a Jesus Cristo. Ele agora jogou tudo isso para lá, abriu mão de tudo que ele tinha, era um cara muito inteligente, tido como um dos mais inteligentes da história, conhecedor de muita coisa, de poder, de tudo, bem respeitado, e ele abre mão de tudo isso para falar que agora ele pertence a Jesus Cristo. Ele faz como escória, escória é aquilo que se joga fora, mas agora ele volta todas as suas forças, toda a sua atenção, todo aquele zelo que ele tinha pelo judaísmo, pela religião que ele tinha, ele aplica de fato e de verdade em Jesus Cristo. E é o primeiro ponto assim para se aplicar a nós, nossos dias, é que quem dera se a gente tivesse lá um pouquinho. E ele fala no meio de tudo isso que fosse um imitador, não um seguidor, não diria um devoto, um adorador de Paulo, mas um imitador, fazer como ele faz. Imitar é fazer aquilo que alguém faz, como ele, de dedicar a sua vida a Jesus Cristo. Bem diferente de nós, né? A verdade é essa, né? Que nós não dedicamos literalmente a nossa vida a Jesus Cristo. Nós até reservamos ou dedicamos um pouquinho da nossa vida a Jesus Cristo, mas não a nossa vida na totalidade. Não quer dizer que você vai ter que deixar de estudar, de trabalhar, não é assim. Paulo também trabalhava, né? Lembra lá, não me recordo agora a referência, mas ele era construtor, fabricava tendas, né? Então ele tinha o sustento dele, não dependia nem dos irmãos lá, e nem com isso ele não deixou de dedicar a sua vida, e lógico, e integralmente a Jesus Cristo. Então Paulo, ele proclama, né, ele fala aos Filipenses que, apesar de tudo isso, de toda a maravilha que nós temos aqui, ele não é um cidadão da terra. É um extraterrestre? Não, não é um extraterrestre. Ele está aqui, ou esteve aqui por um momento, mas ele pertence ao céu.
a morada dele, a casa dele que ele quer, né? Até é o título aí do sermão, né? Eu quero morar no céu, né? Lógico, automaticamente não somos nós que decidimos, mas nós cremos, passa pelo crer. Se eu não crer também, não faz nenhum sentido, né? Não é Deus que decide, Deus que me salva, mas eu também tenho que desejar. Sabe aquela coisa que você deseja, que você faz? Estava brincando e falando sério ali, né, Lamar, antes do culto ali, o Rian estava ali, estava assim, eu cheguei perto dele, ele está lá, nem se move do celular, né? Esse menino está viciado. A Lamar falou, não, tira, tem dia que eu tiro um pouquinho dele da abstinência. Ele fica assim, ele não controla, ele fica até dando, tremendo, assim, porque se tirar o celular um pouquinho dele. Mas porque ele deseja, aqui que ele deseja, tirar aquilo dele, sente falta. E cá entre nós, é triste a gente falar, mas se tirar Jesus Cristo de muitos hoje, não faz falta. Não dá convulsão, quase igual o Rian se tirar o celular dele. Nós deveríamos aplicar nossa vida, o nosso desejo, nossa vontade, como o Rian aplica o celular. Nessa vontade de morar no céu. Esse desejo de fazer. Porque se nós só gostamos ou fazemos bem feito aquilo que nós realmente dedicamos, nós gostamos, nós empenhamos em fazer. Outras coisas, nós até podemos fazer. Talvez você faz por dinheiro, faz porque é mandado, né, Gabriel? Quando a mãe da gente obriga a gente a fazer algumas coisas em casa, né? Já passei por isso. Já fui jovem também, já morei na casa do meu pai, da minha mãe, e era obrigado, mais do que hoje ainda, por sinal, né? Você faz, mas não faz com perfeição. Agora, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, que realmente você deseja, você faz bem feito. Por isso que Paulo fazia bem feita a obra que foi dada a ele, que ele tinha prazer em fazer. Ele fazia porque queria. Ele fala isso aos Filipenses, e lógico, até hoje para nós, né? E ele conta isso, que o Salvador, que é Jesus Cristo, ele vem com poder para nos transformar. Mas, como Jesus Cristo não é um ladrão, não é aquele que invade, ele nos convida, ele nos chama, ele nos transforma, mas ele quer a nossa resposta para isso, né? Então, essas palavras, né, que desde há 2000 anos já, né, vem fazendo sentido, aquilo que nos anima, né, a nos dar coragem, né, faz sentir saudades da nossa casa. Sabe aquelas pessoas que não têm vontade de voltar para casa? Sei lá, que vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho e não quer voltar para casa, não gosta da sua própria casa? Talvez ele se relacione assim com Deus. Talvez não tenha vontade de, eu digo, retornar para casa já na ideia de que a nossa casa é no céu, as mansões celestiais. Talvez não está com muito desejo de voltar, aí fica enrolando, talvez leve uma vidinha aí meio mequetrefe aí de crente, porque não tem esse desejo de ir para o céu, de morar eternamente junto com Jesus Cristo. Aí fica como essas pessoas, aí fica aí, da hora de voltar para casa, mas não tem muito interesse porque não tem prazer na sua casa. Cuidado, se você não tem prazer na sua casa terrena, cuidado para não ter prazer na sua casa celestial. Aí você pode viver uma vida aí de qualquer jeito, angustiado, e não é assim que nós devemos viver a nossa vida. Nós devemos vivê-la com intensidade, com vontade de ir para o céu. Então, essas palavras de Paulo, elas nos fazem avançar para o nosso alvo. Paulo deixa bem claro nas suas cartas que o nosso alvo é a eternidade, que é Jesus Cristo, é morar junto com Jesus Cristo. Então, e essas palavras de Paulo também nos fazem querer que outros também vão. Isso é levar a palavra de Deus às outras pessoas, anunciar Jesus Cristo, viver como exemplo, para que as pessoas possam ter esse desejo. Né? Falar assim, poxa, a pessoa gosta tanto do céu, lá deve ser bom, que eu também vou querer. Já prestou atenção que quando, principalmente as mídias, né, eles te vendem uma ideia, né, isso é a propaganda, é a alma do negócio, venderam uma ideia de que aquele produto é muito bom, que você deseja adquirir. Talvez, né, nem é muito bonito, não é muito útil, nem muita coisa, mas porque a mídia insiste em dizer que é bom, você quer comprar aquela ideia, e às vezes paga caro, né? Às vezes é um negócio, né lá essas coisas nada, deixa de comprar outra coisa melhor, mais útil para comprar algo sem muito valor, assim, em termos de uso, mais caro, porque a mídia vendeu aquela ideia.
Mas nós não compramos muitas vezes essa ideia. E essa ideia é muito mais real do que qualquer outra coisa, do que morar eternamente junto com Deus. Nós não valorizamos. Por quê? Porque a mídia não valoriza tanto. Imagina só, né, falar, né, se a Globo fosse séria, vendesse uma ideia séria mesmo de eternidade de Jesus Cristo, não a esculhambação que de vez em quando eles falam uma vez ou outra lá, com a intenção de religiosidade que não tem nada, é só para falar mal, né? Se elas vendessem a ideia mesmo de que é sério mesmo, eu imagino que teria, né, quase que no mínimo 90% dos brasileiros buscavam a Jesus Cristo de verdade, porque acreditam nessa mídia, mas não acreditam na palavra de Deus, no sentido de levar a sério como deveria ser. Então nós, como pessoas que falam que amamos a Jesus Cristo, nós devemos estar sempre afirmando para nós mesmos e para as outras pessoas que o nosso desejo é de estar no céu, de morar no céu, né? E aí caberia até a pergunta, você que tem afirmado que quer morar no céu, como que tem vivido a sua vida dessa afirmação, que quer morar eternamente junto com Jesus Cristo? Tem dedicado a sua vida ou tem dedicado mais a este tempo, às coisas deste mundo? Não estou nem dizendo, não quero nem discutir se são coisas boas ou ruins. Estou questionando e perguntando só a questão de prioridade. Eu estou dedicando a minha vida a comprar uma casa muito boa. Excelente, deve correr atrás. De estudar, de ter uma formação, de ter uma profissão. Excelente, tem que correr atrás. Mas tudo isso precisa ficar em segundo lugar. Jesus Cristo tem que vir sempre primeiro. O desejo de morar na eternidade, no céu, junto com Jesus Cristo, deve vir em primeiro lugar. Ok? Então, em primeiro ponto, vem: o céu é a minha esperança. Mas isso realmente é verdadeiro? O céu realmente tem sido a sua esperança? Você é capaz de afirmar para vocês mesmos? Para mim, se quiser falar depois, pode até falar, mas responda com sinceridade para você. O céu tem sido a sua esperança? Tem sido verdadeiro realmente? Talvez você afirme que tem esperança da volta de Jesus Cristo, tem esperança da eternidade junto com Jesus Cristo, mas nós precisamos ser sinceros. Deus conhece o nosso coração, né? Foi Ele que fez, Ele conhece, Ele sabe de tudo em nossas vidas e Ele vai conhecer a sua resposta, a sua afirmação diante dele, se é verdadeiro ou não, a esperança de morar eternamente no céu. E eu tenho receio, né, de que alguns ou vai tentar enganar a ele mesmo, ou vai descobrir que essa esperança não é tão real assim na vida dele. Mas é tempo da gente olhar e dizer para nós mesmos, sinceramente, eu tenho vivido para isso, ou não, né? Eu falar, não, eu quero, até desejo, mas é daquele do meu jeito. Mas é tempo de mudar, é tempo de dedicar nossas vidas, como o próprio Paulo fez. Em Mateus, no capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, os profetas antes de nós, Paulo e tantos outros, porque eles, em busca de receber esse galardão no céu, de chegar lá, ter usar os termos, né, que talvez os neopentecostais usam mais do que nós, das mansões celestiais, né? E eu acredito, né, em mansões, né? Ainda não sei como que vai ser lá, não tem como eu dizer, detalhar para vocês como for. Mas se uma casa muito boa que já é chamada de mansão, né? E quem se compara, qualquer casa que existir nesse mundo, um palácio que seja uma mansão, não se compara em nada com a eternidade, com o céu. Então lá, sim, realmente, lá poderá, sim, ser chamado de mansões celestiais. E nós devemos exultar de alegria por querer morar lá com Jesus Cristo. E quando você diz que o céu é a sua esperança, isso realmente é confiável? Você realmente confia na sua própria palavra, no seu próprio desejo, naquilo que você tem dito?
Agora, quanto a palavra que Paulo nos dá, que lá tem, sim, nós devemos viver com essa firme esperança, que lá existem mansões celestiais, que lá é o melhor lugar, é confiável porque, segundo a palavra nos diz, né, nós temos, né, então, motivos de sobra para esperar, para confiar que é verdadeiro, que Jesus Cristo tem preparado um lugar para nós e que Ele vai nos buscar. Né? Então, nós temos motivos de sobra, né, para confiar, para acreditar em Jesus Cristo. Os exemplos mais básicos que tem, né, relatados pela Bíblia, as curas milagrosas que Jesus Cristo fez. Só as curas já era prova suficiente que Ele é poderoso para preparar um lugar para nós. Pela acalmar os medos. Lembra lá das tempestades, no mar revolto, tudo isso, Ele chegava, acalmava, algo que os próprios discípulos dele ficavam assim, né, com a boca aberta, diante de tamanho poder, né, de ressuscitar mortos, né, o caso de Lázaro e outras pessoas que a gente às vezes lê lá que Eliseu ressuscitou, mas não foi Eliseu que ressuscitou, eles apenas foram operadores ali do milagre, mas que de fato, de verdade, quem ressuscitou foi o próprio Deus, foi Jesus Cristo. E aí segue, né, Paulo e outros aí foram usados por Deus para fazer esses milagres. Isso é realmente possível de ser alcançado? Da nossa parte, não. De morar no céu, é possível que nós alcancemos tamanho privilégio, tamanha honra? Da nossa parte, não. Mas vejamos aqui o que diz, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Pedro está dizendo que através de Jesus Cristo Ele nos dá essa viva esperança de morar no céu. Então não é por nós, não é por nossas qualidades, nossas habilidades, nossa capacidade que nós vamos morar no céu. Que nós vamos, pelo ministério, o sacrifício, pela ressurreição de Jesus Cristo, nós temos acesso à eternidade. E em Mateus também, capítulo 10, verso 32, diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Ou seja, a única coisa que nós podemos fazer, e ainda movidos pelo Espírito Santo, é de confessar Jesus Cristo diante dos homens. Então, às vezes, nós estamos levando uma vida aí, né, como eu disse, bem fraquinha quanto à vida cristã, quanto à vida de crente, que algumas vezes, né, nós titubeamos ou, né, temos dificuldade de confessar Jesus Cristo. Nós temos dificuldade de confessar que Ele é o nosso Senhor. Como que eu quero afirmar, como que eu, às vezes, tenho coragem de falar que quero morar no céu, se eu não confesso Jesus Cristo? Que é, digamos assim, a passagem, né, o mais chique, né, o passaporte para o céu. Seu passaporte carimbado lá vai ser carimbado por Jesus Cristo. Espera aí, mas se eu não confesso Jesus Cristo, como que eu ainda quero ter lá o carimbo de Jesus Cristo, a aprovação de Jesus Cristo? Então nós devemos confessar Jesus Cristo com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa boca mesmo, falar quem é Jesus Cristo. E, em segundo lugar, o céu é o meu refúgio. Se, em primeiro lugar, Ele é a minha esperança, em segundo lugar, Ele é o meu refúgio. Refúgio é lugar, às vezes a gente, lembrando de Davi, era lugar de esconder, mas em outras versões, em outros lugares, é um lugar de descanso, é um santuário, né? Às vezes na igreja, o culto, né? Quando você passa aquela semana assim, angustiado, que vem e você se derrama diante de Jesus Cristo no louvor, ou até a palavra toca seu coração, é um lugar de refúgio, aqui você encanta descanso, é um santuário onde você vai se apresentar diante de Deus. Mas o céu será eternamente o nosso refúgio.
vai acabar toda essa canseira, essa dificuldade, esses problemas que tudo existe aqui neste mundo, serão todos, não terá mais nem lembrança das dificuldades que nós temos aqui. E eu ainda fico encabulado como nós, né? Eu falei como pessoas, como eu também, né? Como nós não dedicamos nossas vidas a Jesus Cristo. Já diria muitas pessoas que aqui é só um ensaio, né? Sabe que cada vez, né, e é verdadeiro, né? Lembra que quando as pessoas às vezes ficavam falando que a Marilda era chata, né? Nos ensaios de cantata final do ano, mas tem que ser chata mesmo, senão no final do ano a apresentação vira uma tristeza, né? E do jeito que ensaia, a Sandra gostava de falar para os juniores, do jeito que você ensaia, você apresenta. Então, se você leva de qualquer jeito, lógico que lá no céu não vai ser de qualquer jeito. Mas o que representa, então, que esse ensaio nosso? A nossa má vontade, o nosso desinteresse de estar na glória eterna. Lógico que lá não vai acabar essa nossa preguiça, né? Vai acabar essa nossa má vontade de dedicar a Deus, mas do jeito que nós levamos nossas vidas aqui, nós estamos falando para Deus, ó, a sua glória eterna prometida em Jesus Cristo, esse lugar de refúgio, de descanso, não tenho muito interesse. Então, aqui, e sem exceção, todos nós temos uma vida cheia de problemas, não temos? Cada um com seus. Uns até tem mais do que os outros. É tribulação, é dificuldade, é uma coisa, é outra. Uns procuram as próprias dificuldades, ou alguns chegam sem a gente procurar. Mas tem umas que nós procuramos com as nossas próprias mãos. Mas todo homem, né, nascido de mulher, né, que passa por essas dificuldades, aqueles que confiam, aqueles que serão salvos em Jesus Cristo, um dia vai acabar tudo isso. E a única forma de nós não termos mais problemas é morando eternamente junto com Ele, é ter esse refúgio, esse descanso, aquele lugar. E todos nós aqui já talvez, né, espero que cada um de vocês tenha um lugar lá de descanso, né? Não sei se é na sua casa, onde o lugar que é, mas acredito que cada um tem um lugarzinho que você chega lá, você gosta de ficar sozinho e fica lá em paz, em sossego, né? Bem tranquilo, sem ninguém. O pastor João sei onde é, lá no escritório dele, né? Chega lá é o lugar que ele sente, né? Tranquilo. Cada um tem um lugar. E cada um deve ter, porque todos têm essa dificuldade. As crianças, né, têm um lugar, é o colo da mamãe, do papai ou da pessoa que cuida dela, né? Quando as coisas apertam, corre para o colo da mamãe e ele fica lá quietinho. Tem um lugar de refúgio, lugar para ter esse descanso. Mas nós teremos esse lugar eternamente, que é no céu. Lá sim, de fato e de verdade, não terá mais nenhum problema. Né? E não terá mais lembranças, né? Dessas loucuras que já tivemos. Tantas atrocidades neste tempo, neste mundo, tanta coisa, né? Você não vai lembrar mais lá da loucura que foi de Hitler na Alemanha. Você não terá mais as loucuras de todas as guerras, de nada disso. Machucou de novo? É só ficar quieto, que aí é vida de machucar, mas não dá conta, né? Chegar um dia que você não vai machucar mais não, na eternidade. Né? Show bom. Mas, então, nós então temos que ter essa consciência tranquila de que um dia tudo isso vai acabar. Mas não quer dizer que agora nós devemos viver loucamente, sem ter já desde aqui um consolo da parte de Deus. Né? Então, o céu é um refúgio livre de problemas. Você lê lá em Apocalipse, nós não vamos ler agora, né? Mas é referência 21, os versos 3 e 4, vai dizer que é o nosso lugar de refúgio. Um refúgio é um lugar, como eu já disse, é um lugar de descanso. Né? Mas certifique-se de que esse lugar de descanso não é um lugar de você não fazer nada. Hoje em dia dá essa ideia de que descanso é eu ficar lá com as pernas para cima, né? Hoje até pode ser, né? Lá no sofá, se você puder, né? Ficar lá, deitar, colocar as pernas para cima, talvez seja o seu lugar
de descanso, de refúgio aqui hoje. Não é bom ficar lá de boa, tranquilo? Ontem mesmo eu fui assistir televisão, dormi, quando acordei já era mais de 11 horas, falei, já que eu estou dormindo, vamos para a cama, né? Mas é um lugar de descanso, de refúgio. Coloca a televisão lá, no qualquer uma coisa lá que não te prende muita atenção e você dorme. Se isso já é bom, imagina no céu. Cada vez que eu vejo isso, eu deparo com alguém falando assim, isso é muito bom. Porque ainda não tem essa ideia do que é o céu. E em terceiro lugar, o céu é a minha casa. Por que o céu é a minha casa? Porque aqui nós somos estrangeiros. Pelo menos eu sou estrangeiro aqui. Agorinha, João. Aqui eu sou estrangeiro. Não é a minha casa. Enquanto eu estiver aqui, estou vivendo aqui. Você pode ir para onde for. Mas se você... nós costumamos brincar. Viajar é muito bom. Mas voltar para casa é melhor ainda, né? Pelo menos eu gosto da minha casa. Simples, humilde, mas gosto de estar lá. Menos as horas que os cachorros dos vizinhos não deixam a gente em paz. Tirando disso, o resto tá bom. Né? 5 cachorros de um lado, 4 do outro, 3 de frente, 5 do outro. Quando resolve latir tudo ao mesmo tempo, é triste. Mas a hora que eles calam um pouquinho, né? Se tem coisa que pobre gosta de ter, gostava de ter muito filho, diminuiu, agora aumentou nos cachorros. Só para ficar latindo e atrapalhando a gente dormir. Mas tirando disso, eu gosto de estar lá na minha casa. Gosto muito de ir lá na casa do meu pai. Mas não é a minha casa mais, em termos assim, de núcleo de família. Minha casa é ali, no Colina Park, na rua Maracanã. Sinto bem, gosto de estar na casa do meu pai, lá na roça lá. Mas quando eu venho para minha casa, essa é a minha casa. E um dia eu vim do céu, né? Se eu vim de Deus, eu vim do céu. E um dia eu vou voltar para lá. E será o dia mais glorioso da minha existência. Anseio por esse dia. Enquanto eu estou aqui, sou estrangeiro. E não adianta, estrangeiro não é natural daquele lugar, não pertence àquele lugar. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui por um período. Lembra lá de quando Deus tirou a Abraão para peregrinar, fez com Isaac, fez com Jacó, Isaac ainda um pouco menos, para ensiná-los que essa terra não é nossa, nós não pertencemos aqui. Para difundir para eles, desde já, o conceito de estrangeiro aqui neste mundo, que tinha um lugar melhor para eles. E depois o povo de Israel, né, estava no Egito, sentido oprimido, depois peregrinando pelo deserto, para depois valorizar a terra prometida. E ainda não valorizaram. Por isso que eu falo constantemente, nós somos uma cópia barata de Israel. Sabemos da grandeza, da maravilhosa, da maravilha que será o céu, e ainda brincamos, achamos que aqui está muito bom. Achamos que aqui é o nosso lugar, quanto não é. Então eu quero, sim, ir para o céu, quero ir para a minha casa. É um lugar preparado para nós, né? Nós até já cantamos, né? Um lugar de descanso, um lugar preparado, e Deus tem preparado um lugar para nós, né? Tem preparado um lugar para nós, né? Em João 14, né? Às vezes nós cantamos, né? Se não fosse assim, não teria dito, né? Vos prepara um lugar, né? E aí vai, né? Se eu soubesse cantar, cantaria, né? Mas Deus tem preparado esse lugar para nós, para que nós pudéssemos ansiar, ter o desejo de ir para lá. Né? João 14, 2, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E Jesus Cristo tem preparado um lugar para nós. Aí eu fico mais uma vez imaginando, né? Não sei se vocês, quanto a vocês, mas eu fico imaginando, né? Já que Deus não me deu ainda a graça de como teve de João, né, na Apocalipse, de ver a glória, né, e alguns outros, de ver o céu, né? Mas permite, né, a gente imaginar, preparando o lugar. Eu fico imaginando aquele lugar. Imagina se é preparado pelo próprio Deus, como deve ser, né? Como eu já disse, né? E o Bigode aí, o Reginaldo, né? Não sei falar para quem que é, mas está construindo
super mansão ali no Meridian, né? Hã? Vamos citar o nome de quem que é. Não, no Meridian, está construindo lá uma mansão. Vai ficar chique, não vai? Preparado pelo Reginaldo. Se o Reginaldo, o Bigode, o Claudinei sabe preparar uma casa muito boa para você morar, imagina Deus, né? Preparar. Imagina Deus preparando o lugar para nós. Não vai ter lugar melhor, né? Sinto muito informar vocês, mas, né? Vocês não dariam conta jamais, né? Jamais, nem sonhar em fazer o que ele dá conta de fazer. Então é isso, né? Para encerrarmos. Para ir para casa, você deve fazer parte da família. Não é assim? Você vai para a sua casa, retorna todos os dias, por quê? Porque lá é a sua casa, lá que está a sua família. Eu estou falando assim, em termos gerais, né? Para que você que mora na sua família, tudo certinho, agrada de estar lá, você chega lá de boa, né? O exemplo, todo exemplo que a gente usa, né? E a gente tem que ter cuidado, né, Fábio? Não, a gente se perde o sermão inteiro para os exemplos, mas aqueles exemplos bem baratos. Você chega na sua casa, vai lá na geladeira, confere o que tem lá, se tem alguma coisa que te agrada naquele dia lá, para você comer, você tem liberdade, né? Porque você está na sua família, está lá onde você faz parte. Na verdade, você faz parte ali. Então, nós só iremos para casa que nós fazemos parte da família de Deus. Somos adotados em Cristo Jesus, somos filhos por adoção, pertencemos, né? O que Jesus Cristo já nos fala, não sois mais meus servos, mas meus irmãos. Vocês agora fazem parte da família, e o próprio Jesus Cristo já nos diz, somos compros com o sangue de Jesus Cristo, pertencemos a essa família de Jesus Cristo, por isso nós falamos que nós iremos para casa. Para fazer parte da família, você deve ter nascido nela. Você nasceu na família de Jesus Cristo? Segundo o sangue, não. Mas segundo a adoção, sim. E quando se é adotado, ainda mais adotado em Jesus Cristo, é para valer, é de verdade. Não tem aquele negócio lá, como a gente vê, assim, deve ter sido adotado, né? Aquelas colocações bem pejorativas, né? Aqui não se cabe, não se aplica. Porque em Jesus Cristo é verdadeiro. Somos nascidos agora, né? Até porque somos salvos, somos nascidos de novo. No primeiro nascimento do sangue, não. Mas no segundo, até porque o que conta de fato e de verdade é o segundo nascimento. E agora sim, nós nascemos na família de Jesus Cristo. Para fazer parte da família, seus pecados devem ser lavados. E já foram. No sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós temos motivos de sobras para acreditarmos, para afirmarmos que a nossa morada, a nossa casa é no céu. Que nós queremos, nós desejamos, e você deve falar com todo o entusiasmo, dizer bem alto, né? Eu quero morar no céu. Por quê? Porque você faz parte da família de Deus, porque você é nascido agora, na segunda nascimento, na família de Deus, porque os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, quando alguém perguntar onde você quer morar, talvez alguns vai falar assim, quero morar em... Tá quase. Uns vai falar que quer morar em Paris, outro quer morar em Dubai, outro quer morar não sei aonde, você tem uma resposta para dar. Você, eu quero morar no céu. Porque lá é a minha família, porque lá é o meu lugar, porque Jesus Cristo me lavou os meus pecados com o seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós fazemos, ó Deus, parte da sua família, ó Pai. Porque, ó Deus, no nosso segundo nascimento, ó Pai, graças ao teu Filho amado Jesus Cristo, nós nascemos na tua família, ó Pai. Tudo isso, ó Deus, possível porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro, ó Pai, derramado na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Senhor. Senhor, eu te peço,
Continue, ó Deus, preparando as tuas mansões celestiais para que nós possamos morar eternamente nela, Pai, em nome de Jesus. Amém.